como adaptar os teus arranjos para o grupo que você pertence, teu cenário, para a sua realidade. Porque, gente, vamos ser sinceros, cada um tem uma realidade na vida, uma realidade na música, uma realidade no instrumento, uma realidade no arranjo. O mesmo arranjo que eu recebo, por exemplo, uma encomenda de um determinado grupo, dependendo do grupo, eu vou escrever de uma forma. Se for para um grupo um pouco mais avançado, eu vou escrever de outra forma. Se for para um grupo ainda mais iniciante, tem que escrever ainda mais simples. E isso faz muita diferença. Eu quero dar dicas aqui, vou dar 3 passos para fazer, até o final dessa aula, fazer vocês realmente terem uma direção, serem direcionados para isso. E muitas coisas talvez vocês até pensaram, mas não colocaram em prática. E eu quero que vocês saiam da aula de hoje já colocando em prática esses conceitos, tá bem? Então, assim, cada grupo tem a sua particularidade, como eu falei, né? E o arranjador ele precisa saber como aproveitar ao máximo, gente, as ferramentas, né, que ele tem à sua disposição. Então, eu queria mostrar pontos fortes, né? Se você tiver com papel e caneta, por favor, anote isso aí. Então, vou trazer 3 dicas para você ter condições de adaptar melhor o seu arranjo. Legal, Rafael. Qual é a primeira dica? Dica número 1. Precisa saber o nível do grupo que irá escrever. Essa é a dica número 1. A número 2, você precisa saber a instrumentação / orquestração. Porque, gente, se eu não sei a qualidade, a família dos instrumentos, e eu também não sei o nível do grupo, cara, eu tô perdendo a oportunidade de fazer um excelente trabalho. E dentro disso ainda, instrumentação / orquestração, olha que louco. Estava finalizando uma encomenda agora à tarde e essa encomenda, por exemplo, os músicos, o cliente falou: olha, Rafael, escreva a tuba na clave de sol, o trombone na clave de sol, e aí foi enumerando os instrumentos. Instrumentos que comumente a gente escreve na clave de Fá. Por conta do ensino e tudo mais, são músicos iniciantes, a metodologia é nesse sentido, né? E me ensinou desse jeito, então tudo bem, eu tenho que me adequar a isso, gente. Eu não posso falar, não, cara, vou escrever como é que tem que ser escrito. Gente, vocês precisam trabalhar para música. Trabalhar para música é se solidarizar com o trabalho do colega, com os músicos, né? Não é para você fazer por fazer de qualquer jeito. Você precisa ter empatia com a coisa, sabe? Ter empatia. Então, não, deixa eu tentar entender como é que funciona. E quando você tenta entender, você se envolve, de certa forma, cara, é maravilhoso, porque a pessoa vê que você está interessado, vê que você quer dar o seu melhor, e o resultado final é o quê? É música, né? Então, a música é maravilhoso, mas lembrem-se, né? Pessoas são mais importantes que a música. Pessoas mais importantes que música. Música maravilhosa, perfeita, estupendo, né? Pessoas mais importantes. Sem pessoas, não temos músicas. E o ponto 3, isso aqui é fundamental, né? É você ajustar a tonalidade da tua obra para os músicos. Cara, como eu demorei para entender isso. Como eu demorei para perceber isso aqui, tá? Como um músico experiente já, acho que uma das coisas que me atrapalhou muito foi o fato de eu já tocar instrumento harmônico. Então, de certa forma, os tons, por exemplo, já soavam para mim. Então, si maior, mi maior, lá maior, era algo que eu estava muito acostumado a tocar por conta do instrumento harmônico. E, gente, são tons que são complicados para você escrever para um grupo de sopro. Por exemplo, fiz um plantão com os meus alunos do Método AIS, e um dos alunos falou assim: Rafael, vou escrever aqui o meu primeiro arranjo, vou escrever no tom de Lá maior. Pode ser assim? Aí eu, cara, pode, mas não deve. Ajusta aí um semitomzinho, vai para si bemol. E por que eu falo vai para si bemol? Se eu tô em Lá maior, os instrumentos de si bemol vão ler a armadura de clave de si maior. Se eu tô em Lá maior de efeito, o saxofone alto, por exemplo, que é afinado em mi bemol, vai ler Fá sustenido maior. Olha quanto sustenido para ele ler, entendeu? E se eu pego essa tonalidade e já dou só uma puxadinha para si bemol, né? Meio tomzinho, gente. Gente, o que é meio tom entre amigos? O que é meio tom entre amigos? Não é nada, né? Então, quando você faz esse pequeno ajuste, pô, chegou em si bemol, os instrumentos em si bemol, tenor, clarinete, trompete, vão ler em dó. Olha que beleza, já facilitou, né? Os instrumentos em mi bemol, como o sax alto, por exemplo, vai ler em sol maior. Olha que beleza, um sustenido só. Então, ó, facilita para todo mundo. E os instrumentos em dó vão ler em si bemol, 2 bemóis. Então, tá aí uma tonalidade, ó, supimpa para você trabalhar os seus primeiros arranjos. E pensando num contexto de grupo. Quanto menos acidentes você trabalhar para esse primeiro momento, e assim, quando eu falo esse primeiro momento, é que assim, eu tento fazer todos os meus trabalhos, fazer com que fique o mais tranquilo possível para os músicos tocarem e lerem. Eu facilito o máximo.
né, independente do grupo. Isso eu facilito ao máximo. Claro que quanto mais profissional o serviço, o trabalho, tem coisas que não dá para facilitar. Então eu preciso atuar instrumentos em algumas regiões que são um pouco mais complicadas, que podem sofrer problemas de afinação, dependendo do músico, mas eu acabo sendo um pouco mais ousado. Mas num contexto geral, eu tenho que estar preocupado com a tonalidade. Esses 3 pontos específicos. Tem outros, viu? Tem outros, gente, mas esses 3 pontos específicos, né, que é o nível do grupo que você vai escrever, né, a instrumentação barra orquestração, ajustes da tonalidade. E aí, quando o arranjador ele não se importa com a banda, com o grupo, né, o que acontece? Né? E quando eu falo arranjador, vocês podem imaginar arranjador barra maestro, arranjador barra regente, arranjador barra responsável pela banda, né? O que acontece é que problemas surgem na hora da execução. Então, assim, quando o arranjador não se importa com a banda, o que acontece? Problemas surgem. Por que eu digo problemas surgem, pessoal? Gente, isso é muito sério, tá? De você trabalhar para a música, ser um motorzinho a favor da música é muito importante. É um momento que a gente precisa deixar a vaidade de lado, porque o ser humano é vaidoso no geral, né? Mas sair um pouco da vaidade e mostrar que você precisa do outro, você depende do outro. Quando a gente ignora tudo isso que eu falei, né, o arranjo soa mal, os músicos tocam mal, os músicos se perdem, tá? Os músicos não afinam, os músicos não tocam sincronizados, os músicos soam muito forte ou soam muito fraco, porque isso tudo tá ligado, não é só a técnica. Não pense que tudo que você escrever e botar de dinâmica no software vai ser simples para o músico tocar. Tô falando de qualquer nível, tá, gente? Um piano no saxofone barítono, por exemplo, no dó para o barítono, no dó 5, não é o mesmo piano no dó 3, né? No lá 2, não é o mesmo, o forte do lá 2 vai soar de um jeito, e não vai ser o mesmo que vai soar no lá 4, entende? Por quê? Existem situações específicas de cada instrumento, de cada família. Por mais que o músico estude e aprimore essas situações, existem dificuldades. Os responsáveis pelas bandas, né, os maestros, os regentes, os inspetores, eles precisam entender isso, né, porque evidenciar esse problema pode causar problemas, grandes objeções na hora dos músicos executarem os seus trabalhos, né? Então, quando o arranjador ele não se importa com a banda, a probabilidade das coisas darem ruim são muito, muito grandes mesmo. Então, tomando essas atitudes, esses passos aqui, você tem condições de começar a criar os seus arranjos, pensando nos contextos que eu mencionei nessa aula e fazendo com que você, no resultado final do trabalho, tenha um bom trabalho.